Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero apresentar para vocês um pouco do meu workflow trabalhando com os produtos da Apple, né? Todo mundo sabe que eu utilizo tantos computadores, celular e tem alguns outros dispositivos que eu quero apresentar para vocês. E o que eu acho muito bacana na Apple é como esses produtos, de uma forma ou de outra, estão totalmente interligados e complementam entre si, né? Então eu vou mostrar para vocês como isso funciona no meu dia a dia e vem comigo. Bom, vou começar falando aqui sobre o que eu mais utilizo o tempo todo, que é o meu celular iPhone XR. Esse é o modelo 64, né? 64, e esse celular me atende muito bem. Eu tenho ele há quase um ano e um dos maiores diferenciais que eu vejo nesse celular, perto dos outros iPhones que eu já tive, é a bateria. A bateria desse celular é muito boa. Em dias normais, eu nunca precisei fazer a segunda recarga durante o dia. Normalmente chega no final do dia, eu ainda tenho 30%, 40%. A autonomia de bateria dele é muito interessante. Gosto muito do sistema operacional iOS. É um sistema muito fluido e muito interativo, então funciona tudo muito bem. E uma das coisas que eu mais admiro nesse celular é a câmera. Se eu fosse apontar alguns defeitos, eu preferiria trabalhar com um celular um pouco menor e um pouco mais leve, né? Um pouco mais fino talvez, que era exatamente o meu iPhone 7, que para mim era um celular perfeito, apesar da bateria ser ruim. Então se eu conseguisse colocar essa bateria no meu iPhone 7, talvez uma borda infinita, não tão infinita assim, né? Porque tem uma bordinha e tal, mas me agrada muito bem esse monitor. Então é um celular que eu não me arrependi de ter comprado. E uma das coisas para melhorar, eu parei de utilizar qualquer tipo de capinha, né? Que deixa ele mais gordo e mais pesado. Então eu utilizo ele só com um skinzinho aqui colado para não riscar tanto. E é um celular que me atende muito bem. O segundo item que eu acho que eu colocaria como lista de prioridades, e talvez eu não dei a devida importância até o momento que eu comprei e hoje ele não sai de perto, são meus AirPods, que são os fones de ouvido Bluetooth da Apple. Então é um fone com uma qualidade ok, uma qualidade boa entre graves, médios e agudos. Autonomia de bateria hoje, depois de quase 3 anos de uso, dura em torno de 3 a 4 horas, 3 horas, vamos deixar assim. E para o meu dia a dia isso funciona muito bem, e eu vou mostrar para vocês como a comunicação entre esses dispositivos é tão simples quando você usa um equipamento da mesma marca. Por exemplo, vamos supor que tocou o meu telefone agora e eu preciso atender essa ligação. Meu fone está pareado no meu computador. Eu simplesmente, na hora de atender, eu tenho a opção de atender com os AirPods. Então, só feito isso, com um botão, ele já muda a comunicação do computador para o celular e a partir daí eu consigo atender o telefone sem precisar tirar o fone do ouvido e tal. Se eu quiser, agora sem ligação nenhuma, ativar os meus fones, eu simplesmente abro aqui, clico essa parte de compartilhamento e clico nos AirPods. Pronto, eu já estou com os AirPods conectados no meu celular. Tudo que eu escutar, tudo que eu fazer, tudo que eu ligar está funcionando aqui. E aí, a partir do momento que eu quero voltar para o meu computador e continuar trabalhando e continuar editando com o meu computador sem tirar os fones, eu simplesmente clico aqui em Bluetooth e coloco em conectar, e a partir desse momento meu fone já está totalmente conectado com o meu computador e se desconectou do celular. Então isso é muito prático. Sem você tirar o fone, você consegue atender o celular, você consegue editar, você consegue assistir um vídeo, talvez no iPad, conectar no outro computador. E o legal é que quando você usa a mesma conta em todos os dispositivos, você não precisa nem ficar pareando entre eles. A partir do momento que você coloca a sua conta, a própria Apple faz esse pareamento e seu fone fica compatível com todos os dispositivos. Então esses são os fones que eu uso tanto para editar, como para atender uma ligação, como para curtir uma música, para uma caminhada, alguma coisa do tipo assim.
Então eu não me arrependi, não me arrependo, muito pelo contrário, foi uma das melhores aquisições que eu fiz nesses últimos tempos. Então já falamos sobre o celular, já falamos sobre o fone, e agora vem a parte bruta, né? A parte da edição, e as máquinas que eu acabei escolhendo são os iMacs. Para quem não conhece os iMacs, são esses computadores com tela 27 polegadas, esse modelo, com resolução 5K. Se você ainda não teve a oportunidade de editar, de mexer num iMac 5K, eu recomendo você passar por essa experiência. É simplesmente apaixonante você ver uma tela com essa resolução e com essa qualidade, com essa fidelidade de cor. E o que é mais bacana também no iMac é que todo o hardware, né, todo a placa de vídeo, HD, estão tudo inserido atrás da tela. Então você tem algumas comunicações de USB aqui na parte de trás, teclado e mouse sem fio. Então com isso você já consegue trabalhar tranquilamente. Eu só espeto um SSD para mim deixar os arquivos de uma forma externa, que é o jeito que eu gosto de trabalhar, e pronto, você já está com tudo funcionando e de uma forma muito eficiente. Quem não conhece Apple, quem nunca testou Apple, acaba estranhando os hardwares, que normalmente não são números tão expressivos, igual que se tem hoje no mercado para PC. Então você vê os computadores tipo lançamento com 8 de RAM, são coisas assim que aparentemente parece que a Apple está economizando, mas o mais interessante, né, do sistema da Apple para o computador, no caso esse é o Catalina, já vou falar um pouco sobre, é a eficiência que ele tem com o hardware, né? Então a comunicação é muito unida. Eu já fiz um vídeo, eu vou até deixar aqui na descrição, um vídeo comparativo com o meu MacBook Pro que eu tinha comparado a um PC que tinha praticamente o dobro da configuração, e a gente colocou lado a lado ali para comparar, e foi uma briga muito interessante. Se você não assistiu esse vídeo, o vídeo está aqui na descrição. Então a eficiência do Mac é uma coisa muito legal, né? É uma coisa que você precisa de começo se adaptar com o sistema, porque há algumas diferenças, né? E a partir do momento que você se adapta, você se apaixona, porque a coisa flui de uma forma muito legal. Eu fiz a atualização para o Catalina, que é o último sistema operacional que liberaram essa semana, e para essa parte de vídeo aqui eu ainda não tive nenhum tipo de problema. Eu atualizei todos os programas que estavam na lista e atualizei o sistema operacional, e aqui a máquina está rodando muito liso. Então se você está pensando em fazer essa atualização, eu recomendaria esperar um pouquinho mais. Se você não usa todos os programas igual eu uso aqui, todos os programas que tem dentro da Apple Store, que são programas totalmente compatíveis, né? Se você usa programas de terceiros, talvez eu recomendaria você esperar um pouco. Mas se você usa como eu, igual o meu software de edição é o Final Cut, os outros programas são programas que estão dentro da Apple Store, então eles fazem essa atualização e você acaba não tendo muitos problemas, tá? Então até aqui tá tudo bem. E talvez uma das maiores novidades, que nem é uma grande novidade, porque isso já existia em aplicativos de terceiros, é a compatibilidade de utilizar o iPad como uma tela estendida do seu Mac. E como que a gente faz isso? Com apenas um clique, eu simplesmente clico em compartilhamento de tela e clico com iPad Pro, e sem fio nenhum a gente tem o monitor estendido do Mac com um atalho, né, uma barra de atalhos aqui, e como isso pode ser útil no seu dia a dia. Se você trabalha, por exemplo, com um MacBook 13 polegadas, que a tela não é tão grande, você tem um iPad, então você consegue estender a tela e manter a mesma fidelidade de cor, a mesma linha de cores que você tem na Apple, né? Eu vou mostrar aqui num exemplo prático. Eu vou abrir aqui um casamento, por exemplo, ó. E se eu quiser utilizar o iPad como o meu monitor, eu simplesmente com um botão eu clico para mostrar o visualizador, e por aqui
eu solto e aqui ele vai reproduzir o meu vídeo e você vai assistir como um seu cliente estivesse assistindo no iPad dele, no iPhone dele. Então você vai ter a mesma qualidade de cor, então acaba sendo uma boa monitoração. Você tem isso tipo em tempo real, sem latência nenhuma, né? Então isso é muito legal, né? Você estender sua tela sem depender de um fio, e você pode também trabalhar com fio, enquanto isso ele vai carregar o seu iPad, né? E você também tem a possibilidade, que eu acho que a maior intenção de você conseguir fazer esse pareamento e a coisa funcionar fluida é talvez a extensão dos softwares. Então aqui você tem uma tela touch, aqui você tem uma caneta que você consegue fazer contornos precisos, e talvez no Photoshop da vida, em vez de você trabalhar com o mouse aqui, você pode estender o Photoshop desse lado e aqui você fazer o recorte da camada. Então eu vejo isso com bons olhos, né? Uma coisa que vai funcionar muito bem. Ainda não, os aplicativos não estão tão compatíveis assim, mas eu acredito que nas próximas atualizações isso já vai acontecer. Uma outra coisa também muito interessante que eu não comentei é exatamente esse lance de como um dispositivo acaba se comunicando com o outro de uma forma muito prática. Por exemplo, vamos supor que eu estou tomando meu café da manhã, estou com meu celular vendo e-mails, alguma coisa do tipo, e aí eu lembrei que eu tenho que gravar esse vídeo, vou fazer o meu roteiro falando sobre o workflow da Apple, e aqui eu estou digitando, preciso falar sobre o iPad, preciso falar sobre o iPhone, fiz tudo a digitação no meu bloco de notas. Se eu tiver com o meu computador ligado, eu simplesmente clico aqui, ó, na continuidade do programa, e aqui ele vai abrir o meu bloco de notas. Deixa eu só desativar a tela que ele abriu na minha tela secundária aqui, ó. E por aqui ele já vai continuar o que eu estava fazendo aqui. Então, seja assistindo um vídeo, seja escrevendo um e-mail, seja eu, sei lá, fazendo uma pesquisa. Então eu começo pelo celular, a partir do momento que eu sento no meu computador aqui, eu continuo fazendo a operação da onde eu parei, e se eu tiver que sair com o iPad, eu continuo daqui. Então é uma comunicação bem legal, você não precisa fazer nada para que isso funcione, que eu acho isso muito bacana. Então existe essa compatibilidade entre os softwares. Aqui são 3 sistemas operacionais agora diferentes, tem o iPadOS, que é um novo sistema que eles lançaram, iOS 13, e aqui o Catalina. São 3 sistemas operacionais diferentes que eles se comunicam muito bem entre si. E falar do iMac, falar de trabalhar com Apple é chover no molhado. Eu faço vários vídeos aqui falando sobre isso, e funciona de uma forma muito bacana. Com um computador e um HD externo eu consigo fazer tudo que eu preciso de uma forma muito eficaz, muito eficiente e muito rápida. Agora eu vou falar um pouco sobre o iPad, né? Que é esse brinquedinho aqui que eu comprei recentemente, que esse é o modelo iPad 2018, iPad Pro 2018 de 11 polegadas, e aqui a gente tem 256 de SSD interno, né, de armazenamento. O iPad eu acabei comprando ele para substituir um notebook que eu utilizo, por exemplo, em uma viagem, que eu utilizo em um evento externo, e em algumas coisas aqui até internas aqui na produtora eu acabo utilizando o iPad, e ele tem funcionado muito bem. Eu já fiz um vídeo dedicado sobre ele, talvez eu coloque aqui na descrição, mas o que mais me surpreende é a eficiência desse também sistema operacional, agora esse sistema novo, e também o processador desse brinquedinho aqui. Aqui tem aplicativos de edição de vídeos, que é o LumaFusion, que eu consigo editar 4K tranquilamente, e aqui também tem programas de edição de foto, que no caso aqui eu uso tanto Polar como Pixelmator Photo, que é um aplicativo que agora abriu uma possibilidade de trabalhar por lote, né? Então você seleciona N fotos, seta um preset, seta um filtro, e com um clique ele aplica esse filtro em todas as fotos, e daí você só escolhe onde você quer salvar. Se você quiser salvar direto no computador ou direto aqui,
você tem essa possibilidade. Então eu acho isso muito legal, né? Em uma viagem, por exemplo, que sempre levei um notebook para responder um e-mail, para tratar uma foto, para editar um vídeo. Então eu não vejo necessidade alguma de levar outro computador além disso. E você também consegue espetar um SSD e salvar esses arquivos, fazer backup de arquivos. Então ficou muito funcional. Ele está quase um MacBook, já faltam pouquíssimas coisas. Eu acredito que é mais desenvolvimento de aplicativos mais completos, igual a gente tem no computador, que ainda no iPad são aplicativos não tão funcionais assim, não com tantas funções. E talvez a minha mais recente aquisição aqui da Apple foi o Apple Watch. Eu não fiz questão de comprar o lançamento, porque eu sempre tive uma aversão com relógios, eu nunca gostei. E muita gente comentou a funcionalidade, como é bacana trabalhar, e eu acabei comprando e ainda estou no meu período de teste, tem 2 dias que eu comprei. E o que eu consigo ver de interessante, além dessa parte compatível, por exemplo, eu consigo bloquear meu iMac só de estar com o Apple Watch perto. Então são frescuras, mas você vê que há uma preocupação por parte da Apple de fazer algo funcional, né? Vou colocar para cá. Então, o que eu acho mais interessante, talvez utilizando o Apple Watch, por exemplo, quando você está gravando um evento, e dependendo do que você está gravando e aonde você está gravando e com quem você está gravando, muita falta de educação, talvez no meio da gravação você levantar e ver o seu celular para ver alguma notificação, ver alguma coisa importante lá, um e-mail que chegou. E com o Apple Watch você não faz isso, né? Você pode deixar o celular na mochila e aqui você consegue ver todas as notificações do seu celular. Você também consegue, esse é o modelo 3 com GPS 42mm, fazer as atividades físicas, medir algumas coisas. Eu ainda não testei todos esses recursos, mas esse lance de você ver notificação, você atender uma chamada, de você mandar uma mensagem com urgência, por exemplo, estou gravando e está faltando, sei lá, uma bateria, e aí eu comunico com o resto da equipe, faltando uma bateria, parte da minha equipe recebe essa notificação e consegue resolver. Então, eu penso que isso pode ser muito útil. Por enquanto, eu ainda estou testando, eu ainda não vi como eu posso utilizar isso no meu dia a dia, mas com um pouco de tempo e experiência, eu já consigo fazer um vídeo dedicado só falando sobre o Apple Watch e como eu consigo aplicar isso no meu workflow também, tá? Vamos agora para o outro cenário, que eu quero mostrar para vocês o restante dos meus equipamentos da Apple. Bom, agora aqui nessa outra sala ficou para apresentar, que faz parte do workflow, o meu MacBook. Atualmente estou com esse modelo 13 polegadas, 8 de RAM, 256 de SSD, placa de vídeo onboard, né, aquela placa de 1,5 GB. E esse computador me atende muito bem. Eu uso ele mais para aplicações como música. Então aqui é meio que um estúdio, eu faço algumas gravações aqui. E com o Catalina, né, que é um novo sistema operacional, eu tive um pequeno problema com um aplicativo que chama Contact. É um aplicativo que roda VSTs, para quem entende um pouco de teclado sabe o que eu estou falando. E eu não consegui ativar esse programa porque o Catalina está com alguns bloqueios de segurança que os desenvolvedores ainda não conseguiram resolver. Então acredito que em um futuro próximo eles vão conseguir fazer essa atualização. Então se você trabalha com música, eu recomendo não atualizar agora, né? E esse MacBook me atende muito bem, tanto para gravações como para produção de vídeo também, né? Faço Someday Edits com ele, faço edição 4K e me atende tranquilamente, também trabalhando com o mesmo sistema. Eu não lembro se eu comentei qual é a configuração dos meus iMacs, mas eu vou tentar colocar tudo aqui na descrição, quais são os modelos, né? Ou dos iMacs, do meu notebook, celular e tal. Eu vou comentar tudo na descrição. E esse é o meu notebook, então se eu precisar realmente de editar no Final Cut num evento externo,
eu vou levar ele, um mouse, e eu consigo resolver também todos os meus problemas. E aqui na música eu tenho um xodozinho também, que é um iPod Classic, né? Esse daqui é um modelo de 80 GB e é algo que tipo, praticamente eu não uso mais, mas eu já tenho muito tempo e eu acho muito legal, não pense em me desfazer tão cedo. É um item, vamos dizer, de colecionador. Ele também não está em perfeitas condições para ser aquele item tão valioso, né? Mas tem a minha biblioteca antiga com as músicas que eu tinha em MP3. Hoje nem se usa tanto, mas eu também não encontro mais essas músicas em aluguéis digitais, igual a gente tem como Spotify, Deezer e tal. Eu tenho aqui, então para mim isso ainda é um xodozinho. E eu também comprei recentemente um iPod Touch. Esse é o modelo 6, né? Acho que é a 6ª geração. E eu também comprei para aplicações de música. Então, em alguns lugares onde eu toco, eu preciso às vezes soltar um VS, soltar um player de alguma coisa, soltar uma música. E aqui a gente tem saída de fone, que nos novos celulares da Apple não tem mais saída de fone, então é muito mais prático se precisar espetar e plugar isso em algum lugar. E também ele funciona como se fosse um celular. Então, se você não teve nenhum contato ainda com o iOS, que é o sistema operacional da Apple, eu recomendo talvez o primeiro dispositivo se você ter um iPod, que aí você vai ter todas as mesmas funções que tem um celular, talvez numa tela bem menor, né? Mas você consegue utilizar, baixar os aplicativos e funciona muito bem. E também aquele lance de começa aqui e termina ali, também funciona com o iPod Touch, funciona aqui. Então isso é muito legal, como os sistemas estão conectados. Bom, e para concluir, faltou falar só sobre o Apple TV, que também é um dispositivo que está plugado na minha TV. O que é o mais interessante é que com o meu iPad, ou com o meu iPhone, ou com um notebook, eu consigo comunicar totalmente com a minha TV, ligar, desligar, reproduzir filmes. Eu vou mostrar para vocês, ó, a TV está desligada, eu simplesmente mando conectar com o Apple TV, aqui ó, mando conectar com o Apple TV, e aí ele conecta e automaticamente vai ligar minha TV. Então eu uso isso para atender clientes, né? Então o cliente está sentado aqui no sofá na minha frente, e aí eu acabo conversando com ele, já fez a ligação da TV, ó, posso usar tanto o remote para controlar, como eu posso começar a assistir um vídeo aqui e já soltar lá na tela. Eu estou assistindo um vídeo aqui no meu iPad e eu quero continuar assistindo na minha TV, então eu só clico para ele parear e ele já começa a reproduzir lá. Vou colocar aqui no meio. Então vocês entenderam que é muito funcional aqui o sistema entre eles. Esse é o Apple TV, acho que é o modelo 4ª geração. Não é o 4K, que eu acho que é a 5ª geração. Esse é um modelo normal de 1080. E com o próprio iPhone, ou com o próprio celular, ou com o controle da Apple, eu posso controlar lá. Eu posso usar o controle da Apple TV para controlar aqui. Eu posso começar um projeto aqui e terminar no computador. E usando o fone no computador, que foi a última coisa que eu parei. Se eu quiser assistir a TV, o Apple TV, com o fone, eu consigo. É só ir lá e selecionar a saída de áudio pelo AirPods. Então é bem legal, eu acho, essa comunicação, e isso para o dia a dia fica muito funcional. Então eu estou fazendo um trabalho aqui, chega um cliente, ele quer fazer uma edição acompanhada, eu compartilho a tela pelo Apple TV sem fio nenhum, ele acaba monitorando. Eu posso colocar para ele acompanhar na lateral com a tela do iPad agora, que é uma extensão que antes não tinha essa possibilidade. Você consegue fazer isso. Então eu vejo uma preocupação da Apple em todos os seus equipamentos assim se comunicarem, se completarem de uma forma muito funcional. E por esses e outros motivos, o motivo de eu utilizar Apple aqui como a nossa empresa de soluções, né? Empresa que resolve os problemas. Então eu tenho eficiência na edição, em comunicação, e tudo funciona de uma forma muito natural, e com isso acaba
comprometendo o valor, porque quando você vê algo que tem qualidade, que funciona, normalmente custa um pouco mais do que os seus concorrentes, e eu acho extremamente justo, não comprando no Brasil. Óbvio que comprar no Brasil não faz sentido nenhum você pagar os preços que tem na Apple Store, mas se você tem a possibilidade de importar, de alguém trazer para você, se você comprar com essas pessoas que importam e cobram uma comissão, você vai ver que a longo prazo isso funciona, ainda mais porque quando você vai revender um produto da Apple, ele não tem a mesma desvalorização do que os outros. Então, você paga caro, mas na hora que você vender, você não tem um prejuízo, e com pouco de dinheiro a mais você consegue talvez atualizar, comprar um modelo mais recente. Então, é um investimento que, na minha opinião, vale a pena. Se você não gosta, não tem problema nenhum, mas eu acho que antes de a gente sair só reclamando, só xingando e só falando que não vale a pena, eu recomendo sempre testar. O testar quebra paradigmas, o testar quebra preconceitos, né? E é legal você utilizar um pouco, sentir como é que funciona tudo isso. Para mim funciona muito bem, tem anos que eu trabalho com a Apple e só tenho elogios. Então, esse foi o vídeo falando sobre o meu workflow, né, usando o Apple. Eu vou tentar colocar tudo isso na descrição sobre os equipamentos e tal. E espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!